Francisco Maia Neto, de Minas Gerais. Tem aqui as informações profissionais. Eu acho muito precioso trazer um pouco de você, Francisco, me permite. Advogado, engenheiro, perito oficial, militante, hoje diretor do IBDIC, né, que é o Instituto de Direito da Construção Civil. Então, assim, um personagem que tramita, que está sempre presente no SEBAR, está aqui em todas as questões que a gente fala, trabalhou na questão da legislação de arbitragem. Então, por onde você caminhar no direito à construção civil, em arbitragem, você vai encontrar o nome de Francisco Maia Neto. E para mim, uma honra ter você aqui, estando na direção e na superintendência aqui no estado de Goiás. Para mim, você ter aceitado um convite é de uma grande honra. Espero poder receber da melhor forma possível esse grande amigo. Queria que você falasse um pouco de você e dessa sua experiência, meu querido. Boa noite a todos, boa noite, minha amiga Carla, nossa diretora regional do Instituto Brasileiro de Direito da Construção em Goiás. Eu fico muito honrado com esse convite que você me fez, da gente poder conversar um pouco sobre duas coisas que se casam, arbitragem e construção. Por quê? O setor da construção, ele é um setor que se caracteriza por uma série de características, Carlos, que elas podem ser resumidas, por exemplo, a complexidade. São diversos aspectos que regulam os contratos de construção. Outra coisa, a gama de participantes. Você tem uma gama de participantes enorme em todos os contratos da construção. A multiplicidade de fatos. Você tem contratos que os fatos que se sucedem, eles acabam se dividindo em diversas questões. Poderia aqui descortinar isso, mas deixarei para mais tarde, talvez trazer alguns exemplos práticos que nós já participamos. Outra questão é que todos esses momentos em que ocorrem, eles envolvem questões técnicas ou particulares, muito próprias do contrato. Tá? Vou só citar um pequeno exemplo. Uma barragem, uma hidrelétrica, uma barragem onde você está construindo uma hidrelétrica. São questões, nunca uma é igual à outra, são totalmente diferentes, pode ser de terra, enrocamento, concreto, são questões muito particulares. Outra, são contratos de média e longa duração, contrato sucessivo, ou seja, eu não entrego uma central hidrelétrica hoje. Ó, eu quero uma central hidrelétrica, amanhã está na porta de casa. Não é assim. Uma hidrelétrica demora 4, 5, 6 anos. E são tratos sucessivos, fatos que se sucedem. E o que nós sempre falamos, que não é um defeito, mas uma característica, que é justamente a incompletude dos contratos. Você nunca consegue abranger todas as ocorrências e contingências daquele vasto universo de um contrato da construção civil, ou da construção pesada, ou de infraestrutura, que são irmãs. Então, o que acontece? Você acaba vivendo um cenário, de acordo, inclusive, com uma pesquisa que foi feita na Universidade de Oxford, trazida pelo meu querido amigo Marcelo Botelho de Mesquita, nosso companheiro da diretoria do IBDIC, muito interessante, onde, nessa pesquisa, 75% dos contratos, eles apresentam aumento de custo no setor da construção. Tá. Claro, claro. Carla, com licença, o seu microfone está desligado. Se puder.
Com licença, Carla, o seu microfone aqui no Teams está desligado. Ô, Carla, eu vou te interromper. Eu recebi um comunicado da Giovana que o seu microfone no Teams está desligado. Tá, ligou de novo. Ligou? Então, vou repetir. Eu posso até traduzir aqui. Eu já vou. Então traduz. Obrigada, Giovana. A questão macro. Eu citei uma obra macro, que é uma hidrelétrica. Eu concordo, é uma obra. Mas se nós olharmos também o segmento, vamos chamar então micro, das obras de construção civil que cercam, por exemplo, o meio urbano, um prédio comercial. Eu vou citar algumas coisas que mostram, porque nós estamos falando também, é bem entendido, eu estava começando a descrever os contratos, porque os contratos são a origem do conflito. Se você tem um contrato, você tem relações. Essas relações são relações que podem gerar conflitos. Eu vou te dar só um exemplo. Veja uma obra de construção civil, o que você pode ter de intervenientes, que a gente chama. Incorporador, construtor, projetista, consultor, gerenciador, fornecedor, instituição financeira, empreiteiro, subempreiteiro, corretor, investidor, consumidor, concessionário, usuário e vizinho. Vizinho. Você imagina, é o... Direito de vizinhança. Direito de vizinhança. E você sabe que eu já ouvi isso de um grande construtor, quando alguém reclama, mas o vizinho diz o seguinte: não se faz o omelete sem quebrar ovos. Sem dúvida. Não existe obra que não incomode o vizinho. É barulho, é poeira, é o operário que acaba trazendo alguma intercorrência, é o fornecedor que vai despejar, e depois eu tenho até um caso interessante para contar que aconteceu em São Paulo. Bom, mas aqui é o seguinte, o que acontece? Quando você interage todos esses players, o que inclusive nós temos uma norma brasileira da BNT que trata disso, que chama isso de intervenientes, o nome técnico. O que acontece? Você tem relação. Toda vez que você tem relação, você tem conflito. Eu até gostei muito de um treinamento de mediação que fizemos, e eu já dei um exemplo, que é um exemplo que me afeta diretamente. O que é o conflito? Sai eu e minha esposa para jantar. Ela gosta de vinho branco, eu gosto de vinho tinto. Conflito. Agora, esse conflito não vai gerar litígio, mas não deixa de ser. Mas tem um conflito que agora eu vou lembrar de uma professora minha, que aí eu aprendi o do vinho. Sabe o que é conflito? Tamanho que é igual um cisco no olho. Não adianta, não precisa ser grande ou pequeno. Então, é conflito. Né? Só para dizer assim, é um cisco no olho. Não adianta. Então, agora, aquele conflito, ele não vai virar litígio. Agora, voltando aos casos de construção, seja infraestrutura, construção pesada, construção civil, esse universo, as relações conflituosas, elas podem gerar conflito. Então, quando existe um conflito, você tem uma coisa que nós descrevemos como a pirâmide da solução de conflito. Você pode ter uma negociação. A maioria dos conflitos, eles são resolvidos via negociação. Por exemplo, um atraso de um projeto. Bom, atrasou o projeto, o empreiteiro, então, ele solicita ao contratante uma dilatação de prazo, porque ali houve um alongamento no seu cronograma. Tá? Muitas vezes, isso impacta o que se chama caminho crítico. O que é o caminho crítico? O caminho crítico são etapas que eu não consigo desenvolver a seguinte sem realizar esta etapa. Por exemplo, eu num apartamento, para ficar bem fácil as pessoas entenderem, eu não consigo pintar um teto de gesso se eu não fizer o gesso. Mas eu posso pintar as paredes, tá certo? Eu posso instalar a porta. Então, o gesso não é um caminho crítico para eu instalar as portas, mas é para a pintura, é para a instalação das luminárias. Então, isso é o caminho. Bom, agora, quando os conflitos não se resolvem de forma amigável, de forma negocial,
nós temos os métodos de solução dos conflitos. Não vamos nos estender muito, mas vamos falar da arbitragem. Por que a arbitragem? Porque quando nós vamos para uma solução que não é consensual, ela não é autocompositiva, como a mediação ou a conciliação, ela tem que ser heterocompositiva. O que significa isso? Existirá um terceiro que irá decidir aquele conflito, que se transformou em litígio. Bom, aí nós temos dois caminhos. Ou vamos para o judiciário, ou vamos para a arbitragem. A arbitragem hoje, ela tem sido a forma mais festejada, a forma mais eleita pelos operadores do direito e mesmo pelos gestores, por algumas razões, Carla. Ela é o caminho natural de uma solução mais ágil, mais técnica, mais prática, menos onerosa no final. Por quê? Sim. Porque existe todo um arcabouço de solucionar o conflito com foco no resultado. Aí eu vou te fazer agora uma pergunta, Francisco, no sentido, né? A gente já tem alguma experiência em relação à arbitragem, a gente vem falando, ela está mais amadurecida hoje no Brasil, nós estamos com uma legislação há 20 anos. Mas aí, eu acho que é muito importante quando você fala assim, a gente ainda fala para as pessoas, é um caminho muito bom, ela é célere, ele tem tecnicidade e tudo. Mas aí as pessoas perguntam assim, e como isso está? Você pode, às vezes, destacar, porque você tem uma vivência como engenheiro, e aí a sua vivência como advogado, você pode destacar, por exemplo, um evento que você tenha tido isso na sua prática, do quanto essa arbitragem, ela foi comparado a um processo, vamos dizer, estatal, quanto você viu disso efetivamente em suas mãos? Então, assim, olha, eu tive um processo assim, na arbitragem foi, no estatal eu demorar isso, porque você tem as duas vivências, eu acho isso muito rico. É possível você fazer um comparado? Bom, eu costumo dizer o seguinte, Carlos, eu sou um cara, às vezes, iluminado para algumas coisas. Eu corrijo você e digo que você é um cara estudioso. Então, já está a correção. Não, é assim, iluminado que eu digo como as coisas acontecem. Há uma hora atrás, eu estava justamente no telefone em momentos finais de um acordo de uma desapropriação, conversando com outro colega. E eu dizia a ele, eu estou no polo do expropriado, e eu dizia a ele o seguinte, quando me perguntaram por que eu lutei tanto pelo acordo, eu disse o seguinte, porque eu não sabia precisar quanto tempo nós iríamos demorar para resolver aqui. Eu poderia estimar entre 10 e 15 anos. Por quê? Porque eu estou há 3 anos, eu não terminei a fase ainda de instrução do processo. E processo de desapropriação, depois da emissão de posse, não tem outra coisa a não ser perícia para definir o valor e sentença. Tem outra coisa, não se discute qualquer matéria que não seja essa, meramente probatória. E eu falei, embora seja matéria probatória, que você não vai discutir isso no STJ, você busca uma nulidade e pode discutir uma questão processual. Aí ele falou, realmente, na mesma hora, ele falou, teve uma desapropriação, que nós já estamos há 12 anos, e agora nós acabamos, pela segunda vez, voltando o processo por uma nulidade. Bom, aí eu disse a ele, então, isso aí mostra... Aí ele falou, imagina o desgaste psicológico que fica. Eu falei, você falou da terceira perna do tripé do sofrimento. O tripé do sofrimento do processo judicial, ele está alicerçado em 3 pontos. Temporal, o financeiro e o psicológico. O temporal é justamente esta incerteza. Hoje, nós temos algo dos juízes recebendo em torno de 1.600 processos novos, em média, por ano. Se você colocar isso em dias úteis, um juiz está recebendo algo em torno de 7 processos por dia, novos. Além do que ele tem, entram mais 7 em cima da mesa dele. Bom,
com esse fenômeno da pandemia, espera-se, já existe expectativa de dobrar o número de novos processos por ano. Os 30 milhões que já entravam nesses últimos anos passariam a 60. Bom, isso torna qualquer expectativa de tempo de um processo, por essa demanda que o judiciário tem, pela quantidade de formalidades que o processo judicial tem, e as coisas acabam sendo muito amarradas e muito difíceis. É a imprevisibilidade do tempo. A questão financeira. Você começa a gastar com perícia, assistente técnico, parecer, recurso, sustentação oral, etc. Deslocamento. Deslocamentos, custos indiretos, você não sabe onde vai terminar. E o terceiro, que é o psicológico. O psicológico eu traduzo numa frase, como filho de magistrado que sou, que eu ouvi inúmeras vezes pessoas chegarem perto do meu pai e dizer o seguinte: desembargador, eu tenho um processo que já está há 15 anos. Eu queria pedir um favor para o senhor, eu não quero saber se eu vou ganhar ou se eu vou perder, mas tem jeito de o senhor ver se termina. Eu quero é que termine. Então, Carla, é isso que me leva muitas vezes a dizer que a minha experiência é o seguinte: eu prefiro falar não o que eu falo, o que eu faço. Há 22 anos, a nossa lei de arbitragem completa agora em setembro 24 anos. Eu, há 22 anos, os nossos contratos imobiliários são com cláusula arbitral. Em 22 anos, eu tive 2 vezes necessidade de acionar a arbitragem. A primeira, quando o locatário recebeu a notificação da Câmara, ele nos procurou por um acordo. O segundo, quando nós íamos para a fase instrutória, ele também nos procurou e fizemos um acordo. E eu vejo hoje, principalmente em algumas searas, e uma delas é a construção civil ou a construção em geral, a arbitragem como um barramento para a litigiosidade. Porque Sim. a pessoa não entra em aventura. Ela, quando está errada, ela pode até criar um empecilho, mas ela tenta resolver porque ela sabe que na arbitragem ela pode ser condenada num prazo aí de 2 a 3 anos, com muita dilatação, com muita fase isso probatória. Uma coisa muito maior, né? Maior, exatamente. Em tempo menor, faz. E eu quero, então, se me permite, contar um caso muito interessante que eu tive nessa área da construção. Claro, você está aqui em casa, é para contar, inclusive. Agora tem que contar. Árbitro único num caso interessante. Uma empresa mineradora contratou a construção de um galpão. Esse galpão teve ruína, caiu parte dele. A gente chama colapso parcial desse galpão. Contrato com cláusula arbitral, foi indicado árbitro único, consenso das partes. Vamos assinar o termo de arbitragem. Quando sentamos, eu agradeci pela confiança que ambos me escolheram, então eu disse isso e falei o seguinte: eu queria só fazer uma pergunta ao senhor, aos advogados, depois que começamos a elaborar o termo. Vocês concordam que isso aqui vai ter que ter uma perícia? Uma ruína, uma queda de um galpão, como é que você não faz perícia? Por mais que eu seja engenheiro, vou produzir a prova. Não cabe a mim produzir prova. Eu sou árbitro. Lá eu estou árbitro. O importante é isso no tratamento, né? Que o árbitro pode pedir a prova, né? Isso que é importante. E sugerir a esses, uns dois, como sabe o que eu fiz? Então vamos fazer o seguinte: eu queria indicar um nome para fazer essa perícia. Ou indicar mais de um nome. O que vocês acham? Não, pode indicar um nome. Vamos ver. Doutora Carla saiu. Não, muito bom. Doutora Carla, estamos de acordo? Está de acordo. Então vocês vão me permitir uma coisa. Peguei o meu celular, liguei para o perito. Fulano, estamos aqui numa arbitragem, tá? Existe um termo de confidencialidade para você assinar, mas eu vou fazer um galpão de tantos metros quadrados e eu gostaria que você fosse perito.
Pelo que as partes indicaram, eles renunciam a qualquer caso de suspeição contra você porque te conhecem e sabem da sua idoneidade. Então, se você já ter feito algum trabalho para uns alegados que não fizeram, algum conhecimento, eles sabem. Eu gostaria de saber o seguinte, quais seriam os seus honorários para fazer isso? Uma perícia, assim expliquei. Ele falou, eu faria por X. Então, espere um momento. Doutor fulano falou que fará a perícia por X. Vocês estão de acordo? Estamos de acordo. Quantos anos você ganhou nesse telefonema? Calma, eu vou chegar lá. Então, já botei no termo de arbitragem. As partes acordam que após a indicação das alegações iniciais, réplica e tréplica, será necessária a produção de prova pericial, ficando já nomeado o doutor fulano como perito, seus honorários fixados em tanto. Já estabelecendo prazo para indicação de assistente técnico, formulação de quesitos e tudo. A inicial, veio a réplica, veio a impugnação, eles abriram mão de réplica e tréplica, porque era uma questão meramente de fazer as alegações iniciais e a impugnação, e disseram que abririam mão disso, salvo se houvesse algum fato novo. Eu deixei, então, aberto. Se não houvesse réplica, não haveria tréplica. Então, a princípio, estaria preservado o princípio do contraditório, mas já diriam que procurariam abrir mão disso para agilizar. Não houve necessidade, já entraram com os quesitos. O perito... Eu já estabeleci um cronograma para a perícia, inclusive até a fase de esclarecimentos. O resultado disso foi que a sentença saiu em 6 meses após a assinatura do termo de arbitragem. Com a perícia. A perícia. Tá. E aí, nessa hora, a gente às vezes fala, isso as pessoas imaginam que isso é, a gente faz isso mesmo, né, Francisco? Você, como um grande arbitrarista, né, em muitas câmaras do país como um todo, quer dizer, a gente fala, isso é real, isso acontece. E quantos procedimentos... Eu acho que é importante, queria muito que você tratasse isso, porque algumas pessoas perguntam assim, mas é confiável isso? Quer dizer, a gente vai tirar da mão do juiz? A gente até já ultrapassou um pouco esse caminho, mas olha só, você está numa condição que é da confiança das partes. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, o árbitro tem que dar valor a essa confiança que lhe foi colocada e demonstrar conhecimento nessa tratativa, né? E aí eu digo para você, quer dizer, a segurança jurídica, a especialidade do árbitro, o conhecimento desse trâmite do dia a dia, isso influencia muito. Você não acha isso, Francisco? Eu acho o seguinte. Primeiro, você talvez tenha sintetizado a importância disso numa única frase. O árbitro é da confiança das partes. Isso. Então, a partir do momento que existe uma unicidade, e você pode ter também um tribunal arbitral, em que cada parte indica um árbitro, que ele não é árbitro da parte. E aí também, Carla, se você me permitir, eu tenho uma história muito interessante para te contar. Ainda nos primórdios, coisa de 15 anos atrás, nós tivemos um caso em São Paulo, que eu era... Muito valioso você trazer, Francisco, e aí você nem precisa, porque assim, acho que esse é o fundamento, é trazer coisas que você está falando, quando você fala 15 anos, quer dizer, a gente está fazendo história, né? Eu acho ótimo quando você traz isso, claro. Foi formado um tribunal arbitral, uma parte indicou um advogado, a outra indicou um contabilista com experiência na área de perícias. E os dois foram à lista de ato e quando viram a minha formação de engenheiro e advogado, acharam que eu tinha o perfil ideal, exatamente que era um problema de incorporação. Não me conheciam, consultaram o secretário da Câmara, ele deu, graças a Deus, boas referências, explicou que realmente eu tinha essa formação, então eu acho que esse é o momento que nós queremos. E instalamos o tribunal, fizemos o termo de arbitragem, instalamos
arbitragem, a coisa foi não necessitou de perícia, porque a questão era uma matéria de direito na incorporação, mas eu fiz uma instrução com testemunhas, correu tudo tranquilo, e esse senhor, que era o contabilista, sempre me perguntando, o que o senhor acha? Não, doutor, o senhor pode perguntar. Não, eu não quero perguntar, no dia da oitiva das testemunhas e tudo. Fizemos, vieram as alegações finais, eu fiz uma reunião com eles em São Paulo, expliquei o que estava acontecendo e falei, então, o que eles achavam. Opinou de carro, o advogado tem muitas informações, o outro falou, não, está certo, eu também acho, pode ser. E eu redigi uma minuta de sentença e mandei para eles. Ele me ligou e disse, não, eu vou mostrar para a parte. Está de acordo. Ele estava ali de assistente técnico, não de árbitro. Ele estava completamente despreparado e eu só fui descobrir isso lá no final. Porque ele até então ele estava com uma atitude muito passiva, muito superficial. O que eu vou fazer? Era a postura dele. Aí eu tive que explicar a ele que ele não poderia fazer isso de maneira alguma. E se fizesse isso, inclusive, poderia ter a nulidade do processo como um todo. E eu expliquei da isenção, que ele estava ali como juiz. Ele era juiz daquilo ali. Embora a parte indicou, a outra, ao referendá-lo, também depositou a mesma confiança que ele indicou, porque ele poderia ter questionado até a idoneidade, ou a não idoneidade moral, mas a idoneidade da parcialidade, com relação à parcialidade. E aí eu tive que explicar, ele ficou um pouco confuso, eu falei, olha, bom, talvez conversar com outra pessoa, mas eu explicando, mostrei a lei de arbitragem, tudo para ele. Mas hoje, Carla, isso não seria inconcebível, porque as pessoas já têm essa noção. E os árbitros, as pessoas que atuam como árbitros, né, porque árbitro não é cargo, árbitro é função, né, eles têm hoje muito essa noção, e eu acho que quem elege a arbitragem tem essa noção de que está entregando a solução de um litígio que muitas vezes pode ser determinante até na vida de uma empresa. Sim. Ele está ciente de que ele está elegendo alguém que tem capacidade, tem idoneidade e tem condições para dirimir um conflito da forma mais justa possível. Sim. E aí, Francisco, agora quando você fala isso, nós estamos aí no momento, né, é difícil a gente falar numa live sem a gente falar do momento de pandemia que a gente está vivendo. E pandemia, como você mesmo tratou um pouco há minutos atrás, o volume de ações que nós vamos ter será muito grande, né? Nós estamos falando aí da impossibilidade, inclusive, de exercer as obras, quer dizer, de produção, de tudo. É como você diz, a construção civil é uma relação em cadeia. Né? Não é apartada, né? A construção civil, ela envolve vários segmentos, vários contratos, né? E hoje cada dia maiores, né? Quer dizer, a tendência, até porque a construção, ela vai se adequando ao tempo. E o que a gente tem observado, quer dizer, as demandas serão muito maiores, e aí qual é o papel importante nesse momento agora, da gente ter, eu não falo nem só da arbitragem, porque a gente às vezes fala, é só arbitragem, mas eu sei que você é um grande negociador, que a gente pode escalonar isso também. As pessoas pensam, então, e você disse assim, sentar e falar, você acha que a arbitragem vai trazer mais consciência neste momento agora da necessidade de solução? Porque nós vamos ter muita demanda. Você acha importante que as pessoas conheçam ainda mais e possam se aproveitar desse instituto que é tão bom, com uma legislação tão boa nisso? Bom, Carla, eu não tenho dúvida disso que você falou, e mais uma vez eu vou dar um exemplo. Segunda-feira, eu concluí um contrato de promessa de compra e venda e expliquei a importância da cláusula escalonada, porque nós incluímos uma cláusula que chama mediarb, mediação
para depois tentar a arbitragem. Eu acho que, inclusive, nós temos uma situação, mas por que é isso? Não, porque você tem, inclusive, situações. Houve um caso de um hotel em São Paulo, que eu depois até tive a oportunidade de participar de uma simulação dessa arbitragem, em que ela teve um processo incidental de mediação. No meio da arbitragem, os árbitros sugeriram a mediação, e era uma obra de construção de hotel que tinha 20 e tantos claims. A mediação conseguiu solucionar 20, sobraram 4, por exemplo. Eu lembro que sobraram 4 pontos. Então, o que acontece? Muitas vezes, num caso desse, numa cláusula escalonada, você utiliza a mediação para limpar uma parte dos pleitos, deixando para a arbitragem apenas o que restou. Muitas vezes por questões até técnicas. Você, na mediação, não consegue aplainar. Embora hoje, particularmente, eu tenho defendido muito a avaliação neutra como ferramenta auxiliar da mediação, principalmente essas questões técnicas. A OAB do Rio de Janeiro está soltando uma revista sobre mediação. Com a pandemia houve um atraso dela, mas nós esperamos que ela venha em boa hora aí, em que eu justamente faço um artigo sobre essa questão da avaliação neutra como instrumento auxiliar da mediação. Mas, independente disso, você numa mediação pode, às vezes, solucionar. Por exemplo, eu fiz uma arbitragem de uma PCH, um dos pleitos era uma boia, foi colocado, custava R$29 mil. No pleito de 6 a 8 milhões. O pleito global. Isso em relação ao valor. O valor, é tudo um complicador. E vou falar mais uma coisa, aproveitando, Carla, que você tocou num assunto que nós estamos vivendo. Sim. Uma coisa muito importante é que as pessoas tenham a consciência que ainda que lá atrás eles não previram a arbitragem do contrato, por um acordo de vontades, elas podem ou pontualmente ou alterar o contrato como um todo para eleger a arbitragem. E eu tive um caso em Belo Horizonte que foi sensacional, porque me procuraram para emitir um parecer sobre um pleito de uma obra. Já estava, me procuraram já com a estrutura toda pronta e já iniciando a fase de fechamento para entrar nas instalações e acabamento, e o pleito era ainda na fase de fundação e infraestrutura. Eu expliquei para eles que esse parecer poderia ser letra morta, e depois de muita conversa, os convenci a fazer uma arbitragem. Foi optado por uma arbitragem pontual, onde nós temos um documento que chama compromisso arbitral, que está previsto na lei de arbitragem. Ele não renunciava à cláusula estatal no contrato, mas renunciava para aquele pleito e elegia a arbitragem. Ou seja, a solução que nós desse iria ser executada para aquele pleito. Ou seja, para que as pessoas, para que os nossos amigos possam entender, quer dizer, eu tenho um contrato como um todo e posso utilizar a arbitragem para resolver aquela disputa, aquela situação. E aí você é o mestre dos mestres nisso. Quer dizer, então eu posso. Isso é muito importante, porque nós vamos ter agora uma relação, né, Francisco, como você disse, de muitos pleitos, mas ela pode ser pontual daquele contrato. Quer dizer, eu não vou discutir a obra inteira, eu vou só discutir um pedaço dela. Né? Eu vou, por exemplo, agora eu posso ter contratos, eu posso ter a entrega do produto, a forma de construir, quer dizer, tantos pleitos que eu vou ter por aí e que eu posso pontuar só esse, eu não preciso fazer um macro. E às vezes as pessoas levam isso para o judiciário o todo, porque no judiciário você vai pontuar, mas você vai ter que imaginar isso como um todo. Você já imaginou? Quer dizer,
é muito mais fácil, é célere, e para a construção civil, tudo que para é perda, né? Perda. E, aliás, você está falando aí, Carla, de uma coisa também muito importante. Você sabe que existe um estudo do TCU que 25% das obras paralisadas no Brasil ocorrem por abandono da construtora. Então, isso é um caso muito grave. E aí você entra numa seara infinita desse ciclo vicioso dos procedimentos judiciários, com o aumento da demanda, o judiciário atolado em solicitação. Então, a arbitragem serve, inclusive, como profilático para esse tipo de ocorrência, porque você sabe que vai ter uma decisão técnica, célere, ela não tem as mesmas amarras do judiciário, é pautada muito pela informalidade. Esse exemplo que eu acabei de dar, eu pegar um celular, uma audiência de assinatura no termo de arbitragem, já ali resolver a questão da nomeação do perito, do seu honorário, é típico da arbitragem. Isso é a informalidade que pode direcionar um procedimento, um ato, um procedimento desse. E aí eu vou pegar essa palavra, sua informalidade. As pessoas acreditam que, às vezes, elas trazem um contexto de informalidade, entendendo isso como a falta de procedimento. Ao contrário, né? A gente está falando aqui do ganho de tempo. Porque se você fizesse um poder estatal, ou se a parte... Primeiro, apresente os valores que você pretende de honorários. Você concorda? Primeiro, ele apresenta. Concordo. Quer dizer, quando a gente fala de celeridade, quando a gente fala disso, é porque a gente senta para conversar a respeito, e está todo mundo junto. E isso é um facilitador, não acha? Isso é um grande facilitador. Até porque, cara, quem constrói o procedimento são as partes. Você faz um termo de arbitragem, naquele momento, e o árbitro tem o poder de dirimir qualquer questão ali, na hora de montar um cronograma, de montar o procedimento, até a parte da perícia, como que vai ser escolhido o perito. Hoje, o CPC, eu costumo dizer, aliás, eu vou pegar esse gancho da escolha do perito, uma coisa que na arbitragem já se faz há quase 25 anos, o CPC inovou a 5, que é a perícia consensual. Porque, a rigor, não haveria espaço dentro do CPC para as partes consensarem no nome do perito. Hoje está positivado isso. Na arbitragem, desde os primórdios já acontecia. E na arbitragem nós evoluímos muito mais. Eu vou também dar um exemplo prático aqui. Nós tivemos um caso de um erro de projeto na construção de uma arena multiuso. Fato. Incontroverso. Havia o erro. Então, você tem que consertar o erro. Para consertar o erro, você tem algumas soluções. As soluções variavam em 10 vezes o valor. Desde 10 até 100 de custo. Houve um impasse. Quando houve um impasse, teve que se dirimir o litígio via arbitragem. O que nós fizemos? Eu tinha uma relação boa com o consultor técnico da outra parte. Falei com ele, vamos matar esse assunto? Vamos. Nós estabelecemos um critério de escolha, em que nós elencamos quais seriam os atributos que esse perito deveria ter. Por exemplo, engenheiro civil ou arquiteto. Ele deveria ter mais de 15 anos de formado. Ele deveria ter mais de 5 anos de filiação ao Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o IBAP, que era um credencial. Com isso, nós confinamos a escolha dos nomes e marcamos que cada um escolheria 10 nomes que atenderiam esses requisitos, colocaria no envelope e nós iríamos, em dia e hora, na Secretaria da Câmara de Arbitragem, abrir as listas. Se não tivesse nenhum nome de consenso, nós teríamos que já
em 1 ou 2 horas, se eu não me recordo bem, mas naquele mesmo dia trazer outros 10 nomes para encontrar. Quando abrimos, saíram 2 nomes. Que eram coincidentes. 2. Entendeu? Sorteamos, já estava previsto, o 1 e o 2. Se o 1 se recusasse, se eu tivesse um impedimento, seria o 2. Você já tinha um segundo. Exatamente. Quer dizer, a importância disso, e aí eu vou além, assim, dava para a gente falar a respeito disso, mas trazendo uma situação importante, Francisco, e você já foi nosso convidado aqui no Secov Goiás e tudo, Goiás também é pujante em relação à construção civil, e nós já temos uma vivência muito boa em relação às questões imobiliárias e condominiais, já isso no nosso dia a dia. Nós estamos falando até com mais ou menos mais de 20 anos, tá? Nós estamos falando disso. Então, com câmeras abertas, hoje câmeras ligadas ao CONIMA, quer dizer, crescemos e fomos aprendendo em relação a isso. E aí a gente já tem algumas discussões em relação aos contratos, como você disse, de pequeno porte de construção civil ao macro, né, de grandes obras, né, a gente tem falado isso muito. A adesão hoje, também, a gente observou uma adesão muito grande do incorporador, porque estoque não é venda, estoque de unidades dificulta, obra parada para quem quer vender é difícil, e para aquele que adquire também. Como você disse, atraso de obra, né? Nós tivemos uma construtora aqui, que é com sede no estado de Goiás, que foi a Encol, que foi um grande problema para o Brasil como um todo. Então, nós sentimos uma necessidade muito grande de agilidade, porque, como você falou, uma obra parada, né, para você construir ali, você tem quantas coisas, você tem família, você tem gente que vai falecer, você tem sucessão, você tem tantos outros incrementos, e isso vai gerando conflito em cima de conflito. O que você acha disso no dia a dia? Você já percebe isso em outros estados também? A gente tem essa vivência aqui, isso é importante para outras instituições também trazerem esses construtores, os adquirentes, na vida, no dia a dia, para mostrar a possibilidade de resolução dos conflitos? Eu vejo, mas, Carla, eu acho que a grande barreira que nós temos é sempre cultural. Sim. E eu, com outro colega nosso, a semana retrasada, o Asdrubal, nosso diretor regional do Distrito Federal, nós recordamos um fato que você também participou, da nossa Comissão Nacional de Mediação e Arbitragem da OAB Federal, quando nós levamos ao Conselho Nacional de Educação, acho que é Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do governo federal, a questão da obrigatoriedade da cadeira de mediação e arbitragem nos cursos de direito. Sim. Eu acho que isso é muito importante, essa questão cultural. Eu, na época da revisão da lei de arbitragem e elaboração da lei de mediação, eu dei uma entrevista à revista da OAB do Rio de Janeiro, e na época eu usei uma expressão, soltei assim, jornalistas gostam dessas coisas, eu falei que as nossas faculdades de direito eram escola de pitbull. O rapaz chega lá, uma menina, novinho, né? E entra lá na escola, a primeira coisa que ele aprende é que o colega dele se chama ex-adverso. Você incute nele a cultura da adversariedade. De fato. E hoje nós temos que ser a cultura do colaboracionismo. Por quê? Porque a solução, ela interessa a ambos, não só os advogados, mas as partes que você representa. Luiz Roberto Barroso, há 2 anos atrás, num congresso do César, ele disse uma frase que, para mim, ela é muito interessante e ela resume esse novo perfil. O advogado do futuro não será aquele que saberá propor uma boa demanda, mas aquele que saberá evitá-la. É isso que nós temos que criar, essa consciência. O judiciário, ele é fundamental. O judiciário, ele é, inclusive, garantidor
das soluções emanadas dos MESCs, dos métodos extrajudiciais de solução de conflito. É ele que garante a execução no caso de não cumprimento. É ele que garante a execução cautelar, por exemplo, temos que buscar uma tutela no judiciário, a condução coercitiva de uma testemunha, a requisição de um documento, por exemplo, que uma carta arbitral, né, que foi colocada agora, que foi um avanço, né, Francisco? Você muito contribuiu para isso. Foi muito interessante, porque na época nós discutimos isso na reforma da lei de arbitragem, ao mesmo tempo estava-se na revisão do Código de Processo Civil, e lá também foi colocado, quer dizer, juntaram 2 diplomas legais para reforçar a figura da carta arbitral, que para os colegas, ou para terceiros que não sejam da área jurídica, é o instrumento de comunicação do árbitro com o Poder Judiciário, em que ele envia uma solicitação, que é para cumprimento, não se discute o teor do ato. Né? Exatamente. O ato solicita ao Judiciário somente o cumprimento que ele já decidiu. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que a questão cultural ela está sendo vencida. E a gente precisa também chegar nos gestores. Eu acho que, inclusive, hoje, eu faria até uma meia-culpa, meia-culpa de que a gente deveria ter até tentado que isso fosse para curso de engenharia, de administração, de contabilidade, porque as profissões que trabalham com contratos que não são da área jurídica, mas são gestores de contrato, eles deveriam também entender a importância disso. E muitas vezes não entendem. Hoje, eu vou dar agora um exemplo, então, meu, né, do meu cotidiano. Eu, em assessoria do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Concreto, né? E aí nós estamos falando de grandes questões e professores, e essas pessoas, em muitos momentos, são solicitadas as perícias, né? E agora eles estão se deparando na solicitação de perícias na arbitragem, né? Que aí é um ponto muito importante. E que um pouco não diferente de forma em relação ao estatal, mas eles entenderam isso como uma necessidade de abertura de mercado de trabalho. Porque essa experiência, né, de tecnologia e que o Brasil desponta, e isso eu falo, com hidrelétricas, com grandes construções, o Brasil desponta, a gente tem que levar isso também. Então, quando você fala de trazer isso, eu acho que é um grande potencial que o Brasil tem, em termos de tecnologia, que ele exporta, inclusive, construção de hidrelétricas, eu falo isso, o Brasil desponta no mercado disso também, quer dizer, é uma necessidade para essas pessoas o conhecimento dessa legislação e de quem ele pode ser. Né? Quando você fala isso, quer dizer, o psicólogo hoje fala, o engenheiro precisa saber disso. E as grandes corporações também, quer dizer, os institutos e os estudos e tudo mais. Então, a gente observou isso até nas demandas que fazem entre si nos contratos e também em relação à vivência que tem. Né? Então, isso eu falo da experiência que eu tenho neste instituto. Esse acampar isso, quer dizer, essa medida, essa forma que a gente tentou muito e agora já existente nos cronogramas e nas universidades, né, de direito, mas, quer dizer, seria uma grande conquista se isso fosse também para as outras categorias. Sem dúvida, e a gente está vendo alguns projetos, por exemplo, na área de mediação, já existe um projeto de mediação nas escolas, que vai até um nível mais baixo, quer dizer, a pessoa já se aculturar com essa modalidade que a gente pode resolver os conflitos, e isso vem de uma coisa que eu ouvi certa feita, eu não me lembro de quem eu ouvi, mas não me interessa, mas que eu ouvi isso há muitos anos, essa frase ficou marcada para mim. É o nosso vício cartorial português. Sim, o carimbo. O carimbo. A gente entende que tudo para resolver tem que ter o brasão. Tem que ter o lado estatal, a tutela do Estado. Quer dizer, a gente tem muito disso da dependência.
dessa gente sair fora e a gente ir para a informalidade, para mediação, para arbitragem, para outras formas, o dispute board, a adjudicação, a ouvidoria, não é? A ouvidoria, eu tenho uma experiência em São Paulo de uma construtora que instituiu um serviço de ouvidoria com uma mediadora. Poxa, olha que interessante. Você falou de vizinhos, tem um caso interessantíssimo que eu conto sempre, alguns aqui já podem até ter ouvido, que essa pessoa, a primeira coisa que ela fez, ela fazia trabalhos internos e também se propôs, falou, nós precisamos fazer externo também. E aí veio o problema da vizinhança. Ela falou, vamos fazer uma reunião com os vizinhos das obras, dizer que eu existo, eu estou aqui para ouvir os apelos deles, os problemas que a obra traz, que muitas vezes quem está ali no dia a dia não enxerga. Quando ela terminou a reunião, um casal de idosos a procurou. Nós gostaríamos de conversar com a senhora, é possível? Perfeitamente. Levou eles para uma sala, porque nós estamos com um problema. Perfeitamente. E aí eles disseram o seguinte, nós já até contactamos um advogado, nós estamos preparando já, estamos em vias de preparar uma ação contra essa construtora. Eu falei, mas vocês podem me explicar o que é? Eu estou aqui para ouvi-los e tentar resolver. É o seguinte, esse bairro aqui em São Paulo, tem uma legislação em São Paulo, que só permite descarga de materiais no período noturno. E o que acontece é o seguinte, quando o caminhão encosta e o portão abre, ele faz um barulho ensurdecedor ao abrir e ao fechar. Essa era a demanda. Dormir. Então nós já reclamamos na obra, mas a gente fala, não pode nem entrar na obra, o porteiro fala que vai falar com o pessoal, mas ninguém nunca nos deu atenção. A senhora... Então, gostaríamos de ver se a senhora não resolver, nós vamos entrar com ação. Todo esse arcabouço, aí eu brinco, né? Exigiu inúmeras reuniões, contratação de consultores e descobriu que tinha que passar graxa no portão. Era só passar graxa no portão. Isso seria uma demanda. Uma demanda que poderia ter uma paralisação dessa obra, claro, né? Quer dizer, poderia ter uma paralisação, porque, né? Quer dizer, quantas outras coisas, né? Poderia ter desdobramentos, não é isso? Sim. E aí tem esses dias conversando também com o pessoal, uma grande amiga Soraya, né, que é diretora do CONIMA e que está nos assistindo também, o que a gente falou, né, nessas relações, quando a gente fala da audição, de ouvir, essa forma diferente, né, o engenheiro pode vir com essa forma diferente, né? A empresa, quando você fala da ouvidoria, a gente sempre pensa ouvidoria, reclamações, mas é importante que você saiba o que está reclamando para você saber aonde o ponto que você vai ter demanda, porque ninguém começa uma demanda, há uma tentativa, eu acredito, né? Isso, elaborar e ouvir é importante, quer dizer, eu prefiro demandar ou ter essa pessoa ainda comigo. E a gente usa muito isso no consumidor, né? E que tudo é venda. Eu sempre falo isso com o pessoal, falo, gente, não há como a gente discutir, tudo é venda. Advogado, ele tem que vender seu trabalho, o incorporador tem que vender o imóvel, alguém tem que comprar, é venda. Então, as relações comerciais, tá certo, aí você tem um código. Mas quando você trata isso, venda, né? O quanto é importante eu saber para eu saber qual produto eu vou colocar. E aí tem um ponto que eu queria tratar muito com você em relação à questão da construção civil. Quando a gente fala saindo um pouco, mas acho que você vai me entender, das relações de consumo em relação à compra e venda, que você falou de promessa de compra e venda. Eu queria muito que você dissesse isso, porque as pessoas falam assim, não dá para ter arbitragem aqui. E a gente, às vezes, precisa desta arbitragem, né, nessas relações de consumo, principalmente de valores maiores. O que você é a favor? Quais são as suas ressalvas em relação a isso, Francisco? Não, totalmente a favor. E o Código do Consumidor, no artigo 51, ele veda somente a instituição compulsória da arbitragem. Ora, pessoas capazes de contratar direitos patrimoniais disponíveis está previsto na lei de arbitragem. Além do que, os contratos de adesão, eles têm forma especial.
embora a nossa, infelizmente, a nossa jurisprudência, ou felizmente, mas eu acho um pouco rígida. Tentamos consertar isso na reforma da lei de arbitragem. E, infelizmente, foi, junto com a trabalhista, os dois pontos objeto de veto. Mas não vamos entrar nisso, não, já passou. Hoje eu tenho uma sugestão, hoje não, há 20 anos que eu dou essa sugestão, comecei no Sinduscon de Minas, uma certa feita que eu fui levar uma palestra sobre arbitragem, que é muito simples. É uma forma de você sair da instituição compulsória, que é transferir para um instrumento apartado, que a lei de arbitragem, no seu artigo 4º, permite, quer dizer, a solução do conflito será definido em instrumento apartado. Não é no corpo do contrato, é no instrumento à parte. E ali você vai ter a opção 1 e a opção 2. Um é a cláusula estatal, o outro é a cláusula arbitral. E o consumidor vai indicar com a sua assinatura qual opção que ele fez. Então, isso não é compulsório, isso é optativo. Tá? Então, vamos pensar aqui. Ou seja, no contrato que você faz, ao contrário de você colocar lá a questão do foro só estatal, você coloca os dois e ele, então, faz a opção. Não, mas põe no instrumento apartado, como a lei... Instrumento apartado que vai destinar só o foro. Quando chega naquela cláusula de foro, você fala cláusula de solução de conflito. As partes indicarão em documento apartado que faz parte integrante do presente contrato a solução eleita para dirimir conflitos oriundos do presente instrumento, ou pela via estatal ou pela via arbitral. Quer dizer, pela via estatal, seguindo os trâmites do Código de Processo Civil, ou da reforma ou pela via estatal, dos termos da Lei 9.307. E aí, eles vão direcionar e você vai se reportar ao documento apartado, onde tem duas opções, onde que existe clara opção do consumidor. Ele só conseguirá anular isso, existe a hipótese, se houve indução para que ele assinasse a cláusula compromissória. Ele tem que provar, e aí, desculpa, ele tem que ter uma prova robusta, mas hoje é o que eu falo. Aí não é só uma alegação, né? Não é alegação, todos em câmera. Quer dizer, eu até, inclusive, sugiro que haja uma explicação que possa ser, inclusive, na OAB de Minas, quando eu estive na presidência da Comissão de Arbitragem, nós fizemos uma cartilha exatamente para o grande público, que chama Francisco, eu vou ter que dizer, nós estamos com 45 segundos, mas está tão bom que eu queria saber se a gente vai ter que renovar os votos. Tá. Bom, então vamos já. Também o pessoal, eu sei que as pessoas costumam já um pouco, por mais agradável que seja, as pessoas têm compromissos familiares e mesmo assim, acho que a gente já pode despedir aqui também, Carla, só para... Eu fiquei tão entusiasmada que eu fiquei aqui no horário avaliando. Mas eu quero dizer... A gente falou tudo o que precisava. Eu não posso deixar de agradecer ao DIC, não posso deixar de agradecer ao nosso presidente Leonardo, a você, meu amigo. Nós vamos cair em 3, 2, 1 e deixar aqui meu agradecimento e atenção. Bom, Carla, eu que devo agradecer. Francisco, a gente continua aqui. Esse convite. Francisco, sem som. Foi uma hora que a gente não viu passar. Eu digo por isso que tão bom. O relógio é bom por isso, né, Francisco? Mas vamos lá. Aqui está uma gravação. As suas palavras ao nosso querido Leonardo, a toda a diretoria do IBDIC, que tem sido, assim, de uma solidariedade a esse nosso esforço de capilarização do IBDIC pelo Brasil, aos nossos colegas diretores regionais. Hoje eu vi aí nas redes sociais todo mundo nos dando força, todo mundo postando, convidando para essa live, tem sido um esforço conjunto, eu acho que isso é muito bom,
E eu quero convidar todos aí para o... Agora, gostaria que você convidasse para o nosso congresso que vai ter aí. Sim, nós vamos ter o congresso, o IBDIC Capaz. Primeiro, eu gostaria muito de convidar as pessoas para se associarem ao IBDIC, né? Nós vamos ter aí, nós temos grandes nomes, nós estamos falando de muita coisa, são detalhes importantes, nós temos hoje um site, e nós vamos ter aqui eventos de grande importância, o Congresso Internacional, que vai ser todo online, de 27 a 28 de agosto de 2020, das 9 às 12. Eu acho que é um momento de grande importância, eu gostaria que todos comparecessem e se associassem. Nós temos grandes nomes, no Brasil como um todo, né, Francisco? E agora, mais do que nunca, eu acho que essas instituições, esses institutos de ensino, são de extrema importância. Nós vamos ter aí dias de muito estudo e de muita troca de experiência. Então, eu gostaria de convidar todos, e como você disse, agradecer imensamente a confiança do IBDIC de ter me dado essa oportunidade, né, de participar, de estar com vocês, e agradecer a você, Francisco, que é um querido, né, aqui, nós temos aqui pessoas de Goiás dizendo aqui, Carla, manda um beijo para o Francisco Ana Paula, né, de Rio Verde, uma amiga, Thali Blanche, então, assim, o Secov daqui também dizendo isso a você, e aí eu compartilhar isso com todos do IBDIC também, que estão conosco, e eu tenho certeza que nós vamos escrever uma história diferente, e você é um grande escritor no Brasil também, e escrevendo histórias, bons livros, trazendo bons causos, né, porque a gente que é mineiro e goiano com os causos. Eu me sinto honrada, mais uma vez, Francisco, muito obrigada. Teríamos horas pela frente, mas como você disse, todo mundo tem muito agora. Agradecer a todos que participaram, a direção, a pessoal que ficou atrás, Giovana, você principalmente, e muito obrigada. Espero que tenha sido, de alguma forma, nós contribuímos. E a Ruth também, nossa área de comunicação. Porque a gente vai as duas são os nossos anjos de guarda. As duas são nossos anjos. Ruth, um beijo, obrigada também. Francisco, muito obrigada, querido. Você é uma pessoa muito especial e em tudo que se envolve é um grande exemplo. Esses dias conversando comigo, agora só tirando aqui o pessoal conversando, você conhece o Francisco? Nossa, mas você viu? Agora ele fala de vinhos, né? E ele sempre, quando pega alguma coisa para ser, ele vira professor. Então, quer dizer, agora, Francisco, além de engenheiro, além de um grande advogado, você é um grande professor na área dos vinhos. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para me poder aprender, porque eu falei assim, o Francisco está sempre na frente, né? Ou seja, café, vinho, enfim, isso é monte, né? Obrigada, querido. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a todos, faço minhas as suas palavras, a recíproca e verdadeira. Eu não tenho como agradecer cada um que assistiu a nossa live, que me mandou um abraço, que me mandou mensagem, muito obrigado. E realmente o IBDIC está se tornando uma grande família e se espalhando pelo Brasil. Então, muito obrigado, gente. Um beijo no coração de todos vocês e até a nossa próxima live. Obrigada. Obrigado. Tudo de bom. Obrigada.